Bem-vindos, meu nome é Felipe, o professor Valmir esteve com vocês até então, e esta é a aula 7, a aula que nós vamos falar de entrada e saída, seria o capítulo 3 das sessões 3.1 a 3.3 do livro do Tannenbaum, para quem estiver interessado em acompanhar a aula com o livro. Bem, uma das tarefas mais importantes e assim notadas do sistema operacional é gerenciar dispositivos de entrada e saída. Como nós estamos nos comunicando agora, via o seu computador, esse é um processo de entrada e saída. Então, o sistema operacional, uma das coisas mais importantes é gerenciar toda a entrada e saída, de alguma forma. A execução correta de operações de entrada e saída é uma responsabilidade do sistema operacional. Interceptar as interrupções dos dispositivos de entrada e saída para com o sistema operacional também é um papel importante do sistema operacional. Tratar erros eventuais, como, por exemplo, o processo de impressão de um arquivo, em que é uma coisa muito comum, falta o papel na sua impressora e você quer continuar, é um erro perfeitamente recuperável. Então, o sistema operacional tem que lidar com esse tipo de eventualidade. E num nível um pouco mais baixo, a gente tem que pensar que o sistema operacional tem que estar preparado para lidar com dispositivos de diversos fabricantes. Um mesmo computador, você pode lidar com diversos dispositivos diferentes. Ou seja, o sistema operacional tem que tentar classificar. Eu vou classificar num sentido assim simples, né? Eu quero trabalhar com mais de uma impressora. Vamos voltar novamente a esse caso. Por que eu teria que mudar o sistema operacional para ter uma nova impressora? Então, o sistema operacional tem que estar preparado para abstrair o uso da impressora e lidar com diversos tipos de impressora. Então, prover uma interface abstrata para os acessos aos dispositivos, que seja simples, que todo mundo consiga usar, também é uma responsabilidade do sistema operacional. Dispositivos, a parte física realmente, né? E o software, a parte do sistema operacional que você precisa ter para que isso funcione perfeitamente. Os dispositivos de entrada e saída são classificados como dispositivos de bloco ou caractere, que essas classificações a gente já provavelmente vocês já viram anteriormente. E como exemplos, nós temos, por exemplo, um drive disquete e uma impressora. Alguns dispositivos como por exemplo o temporizador, e você não consegue classificar em nenhum desses tipos. E a ideia é que vamos associar o dispositivo de caractere àqueles que você teria precisaria ter uma certa reserva específica no tempo para poder não misturar operações de impressão, por exemplo, 2 arquivos sendo impressos ao mesmo tempo no mesmo papel não seria uma coisa desejável. Princípios de hardware de entrada e saída. Um dispositivo de entrada e saída pode ser dividido em 2 partes, o que torna o projeto bem modular. Tá? O dispositivo físico propriamente e a controladora do dispositivo físico. Essa é um caso bem geral, onde nós temos realmente uma parte mecânica e normalmente uma parte eletrônica. Nesse nosso exemplo aqui, nós vamos ver o disco, que, embora vocês provavelmente tenham visto na cadeira de arquitetura ou organização de computadores, faz parte da hierarquia de memória, mas também pode ser encarado como um dispositivo de entrada e saída. Muito bem, o sistema operacional executa as operações de entrada e saída através da controladora do dispositivo.
nós temos aqui essa ilustração. A gente pode ver aqui em verde o processador, em azul a controladora do disco e a memória em marrom. O sistema operacional executa as operações de entrada e saída com o auxílio de um conjunto de registradores que pode estar mapeado na memória ou na própria controladora do disco. Então, se o processador precisa se comunicar com a controladora de disco, ele vai ter que escrever e ler desses registradores. Nessa animação aqui, a gente pode ver o processador enviando comandos à controladora de disco, que vão preencher esses comandos nos seus registradores. Quando o processador tiver passado todos os comandos para a controladora de disco, a controladora pode, sabendo o que tem para fazer, o que foi pedido pelo processador, requisitar ali, por exemplo, uma transferência, uma leitura para o buffer da própria controladora. Ao término dessa transferência, o processador é avisado através de uma interrupção e foi feita, agora é a cargo do processador saber o que, através do programa provavelmente que está rodando nele, saber como proceder. Aqui nós vemos que o processador recebeu um sinal que estava tudo ok e faz a transferência, nesse caso daqui, ele mesmo, do que estava no buffer para a memória. Agora, vamos ver um esquema um pouquinho mais aprimorado do que aquele que a gente acabou de ver. Que permite à controladora ler ou gravar os dados da memória sem a completa atenção que o processador teve que dar naquele nosso exemplo anterior. Então, nós temos uma nova ilustração que a gente pode acompanhar agora apertando o botão. Observe que nessa controladora em azul, agora nós temos o DMA ali. Qual é a ideia? O processador agora ele pode requisitar a controladora que realize uma transferência do disco diretamente para a memória principal. Nesse caso aqui, nós temos 3 posições que são interessantes e que o processador gostaria de ver preenchida. O processador, então, se a gente acompanhar aqui agora clicando, ele vai fazer uma requisição à controladora, preenchendo valores a partir do endereço 1000, eu gostaria de preencher as 3 posições, tá? E esse pedido vai ser feito à controladora, que contém agora um DMA. O que deve a controladora fazer agora? A gente pode continuar a animação. A controladora vai, a partir do endereço especificado, a pedido do processador, preencher aquelas posições sem a intervenção do processador, que durante esse tempo pode estar executando um programa ou o próprio programa que requisitou esses dados. Tá? Para algumas controladoras, o buffer interno é necessário, pois o dispositivo físico, no nosso caso o disco, envia continuamente dados à controladora. O barramento comum a processador, memória e controladora pode estar ocupado quando a controladora desejar acesso à memória. Por exemplo, o processador escrevendo um dado na memória. A transferência de dados, então,
poderá ser abortada se a controladora não copiar um dado antes do dispositivo enviar o próximo dado. O processo de bufferização, então, é muito importante e é crítico nesse caso. Tá? Quando se usa um buffer interno e o DMA, o impacto deve ser, na performance, deve ser notado. Vamos acompanhar aqui esse exemplo, que seria uma representação dos setores de um disco, que a controladora está pedindo uma leitura. Se a controladora lê um bloco para o buffer e leva o mesmo tempo gasto na leitura para copiar o bloco para a memória, então, assim que é feita a cópia, o próximo bloco já vai ter sido lido pelo disco, pois leva o mesmo tempo. Com isso, a gente pode ver que o disco é, como diz o nome, um dispositivo que usa a rotação. Vamos ter que esperar a leitura de todos os 7 blocos seguintes para voltar a fazer a leitura pela mesma posição. O uso do DMA só pode ser vantajoso se o processador não fica esperando pelo término de uma transferência. Senão, seria mais adequado o próprio processador fazer a transferência. Vamos acompanhar novamente essa ilustração. Se a controladora leva o mesmo tempo para ler e copiar um bloco no disco, uma ideia é numerar os blocos de acordo com uma intercalação única. Nesse caso, a gente pode ver que os blocos consecutivos eles estão espaçados de um bloco, exatamente. Com isso, a controladora agora pode ler os blocos numerados de modo consecutivo, por exemplo, começando no 0, passando pelo 4, que pode ser lido, mas descartado, e depois começar a leitura do bloco 1. Ou seja, no tempo que o bloco 4 está sendo lido, pode estar sendo feita a transferência da controladora para a memória. Se esse tempo, vamos continuar com a ilustração, ainda não for o suficiente, por exemplo, 2 vezes o tempo agora é necessário, a gente pode aumentar o fator de intercalação da mesma maneira. Então, nesse exemplo de intercalação dupla, a controladora leva para copiar o bloco o dobro do tempo que o disco gasta para ler o bloco. Um software de entrada e saída deve ser projetado para atingir a meta de independência do dispositivo. Que ideia é essa? As operações executadas em um dispositivo físico devem depender de como ele funciona. Para o sistema operacional, uma impressora funcionar diferentemente da outra não deve ser notado. Ele deve tratar com uma abstração que resolva os detalhes de implementação. Ou seja, os detalhes de funcionamento dos dispositivos físicos são ocultados e tratados pelo sistema operacional de uma maneira mais uniforme. Os nomes de um dispositivo físico devem ser uma string ou um número inteiro, como nós usamos, por exemplo, em arquivos. E o significado dos nomes deve independer dos dispositivos. Nesse nosso exemplo aqui, nós podemos ver que um CD-ROM foi montado no diretório mnt-cd e a gente pode tanto ordenar, por exemplo, usando um programa sort, um arquivo Alex, que estaria no disco, quanto um arquivo aula, que estaria no CD.
o acesso de ambos os arquivos são feitos via o nome de caminho. Um detalhe importante é o da transferência de dados. Nós vamos considerar dois tipos de transferências. Transferências síncronas seriam aquelas em que processo envolvido na transferência é bloqueado até que a operação de entrada e saída possa ser finalizada. Uma transferência assíncrona não bloqueiam o processo, pois uma interrupção é gerada quando a operação é finalizada. Como a maior parte da entrada e saída é feito de forma assíncrona, o sistema deve bloquear o processo e desbloqueá-lo ao ocorrer a interrupção. Um outro detalhe importante é o uso dos dispositivos físicos. Nós vamos considerar dispositivos compartilháveis e dispositivos dedicados. Dispositivos compartilháveis é uma abstração em que nós vemos vários processos de usuários usando um dispositivo de forma simultânea ou concorrente. Um exemplo seria o disco que nós acabamos de ver anteriormente. Um dispositivo dedicado seria aquele em que um processo teria a posse por um certo tempo, mas a posse exclusiva por um certo tempo. Um exemplo seria uma fita para backup, em que tem que ser feita uma gravação é feita de forma contínua. Um outro dispositivo que a gente pode chamar de dedicado, mas isso é uma maneira de abstrair, seria uma impressora. Novamente, nós não gostaríamos de ver, embora dois usuários possam ter a impressão que estão usando a impressora ao mesmo tempo, os arquivos são impressos de forma sequencial. O software de entrada e saída. O software de entrada e saída, ele é organizado como uma hierarquia em camadas. As camadas mais baixas tratam de ocultar o funcionamento dos dispositivos físicos. As camadas mais altas tratam de disponibilizar aos processos dos usuários, né, uma interface de acesso simples e até mesmo mais genérica. Uma questão importante é o tratamento dos erros. Os erros devem ser tratados, sempre que possível, pela camada mais próxima ao hardware, de modo a deixar as camadas superiores, vamos colocar assim, inocentes, não sabendo, ingênuas em relação a isso. Uma camada só deve saber da existência de um erro se as camadas abaixo não puderem tratar esse erro. Num computador, como a gente viu aquela nossa controladora, por exemplo, como DMA, existe um certo paralelismo no tratamento da entrada e saída. Aqui nós temos uma ilustração uma possível hierarquia, né, de entrada e saída. E nós temos todas essas camadinhas aqui. A gente pode clicar agora em cada uma dessas camadas para ter uma visão mais detalhada de cada uma delas. Vamos começar com a camada de hardware, que está mais embaixo aqui em vermelho. Essa as controladoras e o próprio processador. Os manipuladores de interrupção tratam das interrupções que são geradas pelos dispositivos, por exemplo, ao finalizarem as operações de entrada e saída. Existe um manipulador específico para cada dispositivo, e a função principal desses manipuladores é garantir que o processo
que estava bloqueado numa transferência assíncrona, por exemplo, passe para o estado de pronto. Vamos ver agora os drivers do dispositivo. O driver do dispositivo converte as solicitações abstratas para um acesso ao dispositivo, executadas em camadas superiores, tá? Em comandos que são enviados à controladora do dispositivo. Na próxima camada, a gente já passa ao software independente de dispositivo. Essa camada impressoras que possam estar disponíveis. Os processos do usuário são os processos que vão fazer a comunicação, estão ativos, vão fazer a intercomunicação, vão se comunicar, vão fazer uso da entrada e saída. Muito bem. Vamos tratar agora de uma ideia, é uma outra abstração, que a gente chama de recurso. No caso de entrada e saída, um recurso é um dispositivo físico dedicado, no caso, do hardware. Ou mesmo um conjunto de informações que deve ser exclusivamente usado. Na nossa ilustração aqui, nós vemos que uma impressora é um recurso, pois é um dispositivo dedicado. Num determinado instante, ela está imprimindo um determinado arquivo, e não mais do que um, até que seja finalizado a impressão e um novo arquivo seja impresso, por exemplo. Um outro exemplo de recurso seriam registros de uma base de dados. Se um processo deseja alterar o conteúdo de um ou mais registros, esse processo deve bloquear esses registros para evitar que outros processos tentem acessar ou ler ou escrever nos mesmos registros. Um processo pode solicitar vários recursos, inclusive várias cópias do mesmo recurso, no caso de registros, por exemplo, e pode usar qualquer cópia de um recurso. Quando desejar usar um recurso, o processo deve solicitar o recurso, usar o recurso e liberar o recurso. Existem dois tipos de recursos no sistema. Preemptíveis, que são os que podem ser tirados do processo que o possui, sem prejudicar o resultado da computação. Vamos acompanhar esse exemplo. A memória é um exemplo de um recurso preemptivo. Nesse exemplo, o processo A está usando a memória. Depois de algum tempo, um processo B, que usa toda a memória, começa a sua execução. O recurso será tirado de A e passado para B. Depois de algum tempo, A obterá novamente o recurso e poderá continuar a computação de onde parou. Um recurso não preemptível é o recurso que não pode ser retirado do processo até que ele termine o seu uso. Se isso for feito, um resultado incorreto é provável. Neste outro exemplo, nós temos dois fluxos de caracteres, que são produzidos por dois processos A e B. E um arquivo de impressão está sendo gerado por esses dois processos, A e B. A impressora é um dispositivo
dedicado. E por isso é um recurso não preemptivo. Se os processos A e B imprimem as suas saídas em uma folha, então, se A imprimir a saída, liberar a impressora e B imprimir a sua saída, o resultado será o esperado, como nós estamos vendo aqui. Se a impressora fosse tirada do processo A antes do processo A gerar toda a saída, que no caso é a saída arquivos, nós poderíamos ter como resultado final uma impressão desse tipo, que seria uma saída incorreta. Bem, chegamos a um impasse. Isso não é bem verdade. O impasse, nesse nosso caso, é quando um processo, ou em relação a outros processos, num conjunto de outros processos, que pode ser até um outro somente, 2 processos, estiverem em espera recíproca. Esse exemplo que nós estamos vendo aqui, de 2 processos A e B, de posse, respectivamente, de uma impressora e de um CD-ROM, estaria em uma situação de impasse se, nesse caso, o processo A, além do uso da impressora, para continuar, necessitasse do CD-ROM, também do CD-ROM, e o processo B, que já estaria de posse do CD-ROM, precisasse também da impressora. Isso caracterizaria uma situação de impasse. Uma outra situação, como nós podemos ver na ilustração, outros 2 processos, os mesmos 2 processos A e B, bloqueiam registros num banco de dados e, se, nesse caso, A deseja usar um dos registros de B e B usar um dos registros de A, sem desbloquearem os registros que já estariam de posse deles anteriormente, teríamos novamente a caracterização de um impasse. A tarefa executada pelos processos cooperativos nunca será completada numa situação de impasse. Os impasses, em geral, envolvem recursos não preemptivos, pois se um recurso é preemptivo, os impasses podem eventualmente ser evitados através da realocação de recursos aos processos e até mesmo pela probabilidade de, no comportamento da tentativa de uso dos recursos, o impasse se desfazer. Isso não pode ser feito com recursos não preemptivos, pois, senão, o resultado da tarefa cooperativa poderia ser incorreto. Um impasse ocorrerá somente se existirem as seguintes condições. Essas 4 condições nós vamos ver e nos referenciar a ela posteriormente. A condição de exclusão mútua, em que cada recurso está atribuído a um único processo e um intervalo de tempo. A condição de segura e espera, que seria um processo solicitando novos recursos, quando ainda segurando outros recursos. A condição de nenhuma preempção, ou seja, um recurso concedido a um processo somente pode ser liberado pelo próprio processo. E a condição de espera circular, uma cadeia circular de dependência entre os processos. Nessa ilustração, temos 3 processos, cada um inicialmente segurando um recurso diferente. Se o processo A, além do recurso impressora, necessitar do recurso CD-ROM, que está de posse do processo B, e o processo B necessitar
do dispositivo de fita já tendo seguro o CD-ROM e o processo C tendo a fita segurada, requisitar a impressora, estaria caracterizada novamente uma espera circular e um impasse estaria caracterizado. Muito bem. Para facilitar não só o nosso entendimento das situações em que impasses podem acontecer, mas como também tratar ou evitar impasses, nós fazemos uso do modelamento desses impasses, dessas situações que impasses possam acontecer. Podemos usar um grafo de recursos para modelar as solicitações e liberações dos recursos pelos processos. E nessa nossa representação, nós vamos usar um nó para processos, que seriam os círculos marrons, e um nó para recurso, que seriam os quadradinhos verdes. Se um recurso está alocado a um processo, existe um arco do nó para o recurso. Na primeira posição, ali nós temos um processo A possuindo o recurso R. Na segunda situação, o processo B deseja o recurso S. Então, a setinha apontando de B para S sinaliza essa situação. A terceira ilustração mostra uma situação de impasse, onde os processos D e C estão de posse dos recursos, respectivamente, T e U, e fazem pedidos do recurso que o outro processo já tem seguro. Continuando com a modelagem de impasses, vamos ver agora um exemplo prático da utilidade desse grafo de recursos. E vamos considerar aqui 3 processos A, B e C e 3 recursos R, S e T. Nós vamos ver que, dependendo da ordem que as solicitações e liberações desses recursos pelos processos venham ocorrer, nós vamos ver que nós podemos ou não ter uma situação de impasse. Vamos tentar agora acompanhar aqui a nossa animação. Nós temos aqui uma primeira ordem em que A solicita e obtém R. Já foi solicitado, agora ele está de posse de R, o A. Em seguida, B solicita e obtém S. Em seguida, C solicita e obtém T. A, já tendo posse de R, solicita S, que está de posse de B, então A fica bloqueado. B solicita T, que está seguro por C, também é bloqueado. Finalmente, C solicita R e também é bloqueado. Essa é uma situação de impasse. Todos precisando de um recurso que está de posse do processo seguinte e nenhum dos recursos estão sendo liberados pelos processos que os seguram. Nessa nova ordem, a gente vai observar um comportamento diferente. A primeira situação é em que A solicita e obtém R, como no anterior. C solicita T e obtém T.
A solicita S e obtém. C solicita R e é bloqueado porque A está de posse de R. Se A libera os recursos R e S, que estavam de sua posse, C obtém R e pode continuar. B solicita S e obtém. B agora tenta a posse de T e é bloqueado porque C o mantém. C liberando os recursos R e T, B pode continuar. Finalmente, B libera S e T. Embora as mesmas solicitações tenham sido realizadas nesse segundo exemplo, não houve impasse. O grafo que modela o compartilhamento dos recursos pode ser usado para detectar se uma sequência de solicitações e liberações gera ou não um impasse. E pode ser usado pelo sistema operacional para tentar evitar também a ocorrência. E o grafo facilita você estender para lidar com vários recursos do mesmo tipo. Existem 4 estratégias básicas para tratar dos impasses. Uma é ignorar totalmente a existência dos impasses na implementação do sistema operacional. A princípio pode parecer estranho, mas muitos sistemas que nós usamos usam essa filosofia. Uma outra estratégia é detectar o impasse e recuperar o sistema após a ocorrência desse impasse. Uma outra estratégia é evitar que o impasse ocorra. Vamos ver adiante? Então, vamos ver como detectar e recuperar o sistema de impasses. O sistema pode usar o grafo de recursos para detectar e recuperar o sistema desse erro. Ele pode usar o grafo a cada solicitação ou liberação de um recurso. Se o sistema detectar um ciclo nesse grafo, uma alternativa é escolher um dos processos que estejam nesse ciclo e terminá-lo. E assim os seus recursos são liberados. Isso pode ser feito até que o grafo se torne acíclico. Bem, o problema é que nem sempre é possível reiniciar um processo. E o outro é que é muito difícil você conseguir reverter todas as alterações de um processo que tenha sido terminado. Uma outra ideia mais simples é de eliminar um processo que esteja bloqueado por um longo período de tempo. Essa é uma estratégia simples que é muito usada, foi muito usada nos sistemas de lote dos computadores de grande porte. A outra estratégia é prevenir a ocorrência de impasses. A ideia é evitar que, pelo menos, uma daquelas 4 condições necessárias nunca ocorra. Para evitar a condição de exclusão mútua, uma estratégia seria ter nenhum dos recursos dedicado, ou considerar nenhum dos recursos que o sistema operacional tem disponível, ou considera dedicado. Como alguns recursos devem ser dedicados, deveremos definir um outro critério para garantir o uso exclusivo desses recursos. Nesse exemplo, nós temos o problema da impressora, que é um recurso dedicado. Para esse
exemplo, esse recurso em especial, a impressora, nós podemos definir que somente um processo, chamado spooler, possa solicitar a impressora. Para um outro processo imprimir a sua saída, ele deve criar um arquivo de saída e colocá-lo num diretório especial, que é o diretório do spooler. Vamos acompanhar aqui. Suponha que um processo A deseja imprimir a sua saída. Então, A vai criar um arquivo de saída e colocá-lo no diretório de spooler. Suponha que A começou a gravar o arquivo de saída e parou de gravar e começou a executar uma computação. E imagine que essa computação é bem demorada. Vamos continuar. Nesse tempo, um outro processo, o B, decidiu também criar um arquivo de saída antes do processo A fechar a saída que havia começado. O tamanho desses arquivos podem ter ocupado o disco todo, ou o espaço de disco restante. E com isso os processos ficarão bloqueados, pois não podem mais completar a saída que estavam gerando, não conseguindo fechar, então, nenhum dos dois arquivos. Se o processo spooler não começar a imprimir um arquivo antes desse ser fechado, ele também irá bloquear ao tentar imprimir o arquivo do processo A ou do processo B. Logo, teremos um impasse. Mas agora, o recurso envolvido não é mais a impressora, é o espaço em disco. Para evitar a condição de segura e espera, um processo deve solicitar todos os recursos e começar a sua execução somente após obter todos esses recursos. Essa seria uma estratégia, mas nem sempre é possível saber todos os recursos necessários ao início da computação. Uma outra desvantagem é que não conseguiremos otimizar o uso dos recursos. Nesse exemplo aqui, se um processo conseguir obter uma impressora e o seu CD-ROM antes de imprimir, imagina que ele lê informações do CD-ROM e leva várias horas para processá-la. A impressora, nesse tempo, já que o processo tem posse do CD-ROM e da impressora, vai ficar ociosa por várias horas. O processo também poderia, ao solicitar um recurso, liberar todos os recursos que possui. Se a solicitação puder ser atendida, o processo recebe de volta os recursos que possuía e o recurso que solicitou. Caso contrário, o processo perde os recursos que possuía e espera até conseguir obter todos os recursos necessários novamente. Esse comportamento é um pouco não determinístico. Isso significa que se a gente adotasse essa estratégia, não saberíamos bem o desempenho do sistema operacional. Para evitar a condição de nenhuma preempção, o sistema poderia tirar um recurso do processo, se necessário. O problema é que alguns recursos não devem ser preemptivos, para evitar erros de computação. Já vimos um exemplo de dois processos A e B compondo uma impressão de maneira errada anteriormente. A condição de espera circular pode ser evitada se um processo
somente puder usar um recurso em um determinado intervalo de tempo. Suponha que um processo deseja imprimir um arquivo bem grande na unidade de fita. Se o processo não puder usar os dois dispositivos ao mesmo tempo, além da impressão acontecer de forma errada, poderemos perder um bom tempo para reposicionar a fita até uma próxima posição do arquivo ser alcançada e então ser lida. Um outro modo de evitar a condição de espera circular é de numerar, ordenar os recursos do sistema. A ideia é ter os processos solicitando os recursos em ordem crescente. Nesse caso, é garantido por construção que o grafo de recursos não poderá ter ciclos. Podemos ver no nosso exemplo os recursos ordenados aqui. O CD-ROM número 1, impressora 2, plotadora 3, unidade de fita 4, um braço autômato 5, por exemplo. Uma alternativa menos restritiva do que essa é a de ter um processo somente solicitando um recurso cujo número for maior do que os números de todos os recursos que esse processo já tem assegurado. Vamos ver no exemplo duas situações. Na primeira situação, o processo A solicita e obtém o recurso I. O processo B solicita e obtém o recurso J. Vamos considerar que I e J são ordenados e I é menor do que J. Se não considerarmos a restrição de poder solicitar recursos de ordem maior do que o processo tem para si, poderíamos ter a situação de o processo A solicitando o recurso J, que não violaria essa ordenação, mas o processo B solicitando o recurso I, e ambos os processos estariam em situação de impasse. Se observarmos agora a ordem, teríamos novamente processo A solicitando e obtendo o recurso I e o processo B solicitando e obtendo o recurso J. A pode solicitar J, mas B tem para si o processo J. Então A fica bloqueado. Após a liberação do recurso J por B, o processo A, que estava até então bloqueado, agora pode usar os recursos I e J e então liberá-los novamente. Bem, no nosso livro-texto, nós podemos ver mais uma estratégia, o algoritmo do banqueiro. Vocês podem ler, é uma alternativa, é um estudo interessante, é teórico, mas tem pouco uso prático. Mas é interessante para ver algumas outras soluções em outras áreas até. Por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima aula.